Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Nelson. Vamos resolver a questão 165 do Enem 2017, prova azul. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. E o gráfico 1 então diz que a coluna A, relativa ao candidato A, tem uma preferência aqui, uma intenção de voto dos eleitores de 70%. E o candidato B, indicado aqui pela coluna cinza em B, tem uma preferência aqui de 30%, a intenção de voto, a altura da coluna, indicada aqui, ó, numericamente na linha, 30%. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2 que aparece abaixo aqui. De fato, no gráfico 2 foi cortado. A partir da altura que indica 20% foi cortado. Então, só indica de 20 até 70. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. De fato, tem aqui uma aparência de que o candidato B tem uma intenção de votos menores, apenas visualmente. Por quê? Na leitura, aqui o candidato B, você faz a leitura pela linha que passa pelo candidato B, 30%, e o candidato A, 70%. A pergunta é a seguinte: a diferença entre as razões da altura da coluna B, a altura da coluna B, pela coluna A, nos gráficos 1 e 2 é. Então, nós vamos aqui fazer esta razão aqui. Coluna B, altura, dividido pela coluna A. Começando pelo gráfico 1. No gráfico 1, quanto que dá a altura da coluna B? 30. A altura é 30. São 3 divisões que aparecem aqui, ó. 1, 2, 3. E a coluna A tem altura 70. Vai do 0 até o 70, é contar uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, dá a divisão 30 dividido por 70. É coluna B por coluna A. Como é diferença, vamos agora calcular a razão no gráfico 2, que foi cortado. Aqui, a coluna B tem uma altura de apenas 10. A altura geométrica aqui, ó, vai do 30 até o 20. 30 menos 20 dá 10. E a coluna do candidato A tem uma altura geométrica 70 menos 20, 50. Então, coluna B, 10 e coluna A, 50. Só contar as divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está aqui a divisão, 10 dividido por 50. Pronto, está resolvido o problema. O resto é a conta. Ele quer essa razão, né, a diferença entre as razões. Como tem tudo zero aqui, para dividir por 10 aqui dá 3, por 10 aqui dá 7, dá 3 sobre 7. Diferença. 10 sobre 50, divide por 10 aqui dá 1, divide por 10 aqui dá 5, dá 1 quinto. Quanto que dá essa diferença de frações? Quanto vale o menor múltiplo comum entre 7 e 5 para somar as duas frações? O menor múltiplo comum, já que os dois números são primos, né? É o produto 35. 7 vezes 5, 35. Ou qualquer outro processo para calcular menor múltiplo comum, você vai chegar a 35. O que eu faço agora? 35 divide pelo denominador antigo, 35 divide por 7 dá 5, multiplica pelo numerador 3 dá 15. 15. Agora, menos 35 dividido por 5 dá 7, vezes 1 dá 7. 35 divide por 5 dá 7, vezes 1 dá 7. 15 menos 7 no numerador dá 8. O resultado, portanto, é 8 dividido por 35. A correta é a alternativa E. Se você gostou da resolução, dê um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!